Mas vamos lá, gente. Estampa toque zero, né? Por que estampa toque zero? Para quê? Né? A primeira coisa que a gente tem que responder é isso. Para que eu quero uma estampa toque zero? Né? Se não for o mercado que pede, porque entrou numa onda, né? Teve uma onda de estampa toque zero. Então, tinha gente que queria fazer relevo em Plasol com toque zero. Aí não é possível, não tem jeito. Né? Não tem jeito, são coisas diferentes. Que mercado que pede toque zero? Né? Que mercado que pede toque zero? Geralmente o mercado de moda pede muito toque zero. Mercado surf, quando não é Plasol, também costuma pedir toque zero. E isso acaba resvalando nas outras áreas. Né? O pessoal de uniforme, por exemplo, publicitário, né? Camiseta de empresa. Por quê? É óbvio até. Porque o dono da empresa, ele compra no shopping lá uma camiseta com toque zero. Aí quando ele vai fazer a camiseta da empresa dele, ele comprou aquela camiseta no shopping porque ele gostou. E era toque zero de uma marca aí. Quando ele vai mandar fazer aí na sua estamparia as camisetas da empresa dele, ele vai querer alguma coisa parecida. Não pode vir aquela estampa pesada, aquela estampa parecendo uma lixa, né? Igual a gente pôs aí, na descrição, né, da nossa chamada aí do webinário. Então, são várias coisas que influenciam uma estampa para ter, de fato, toque zero. Né? E quais são essas variáveis? O que você consegue controlar dentro da tua estamparia no sentido de processo e o que você vai ter que buscar fora, né? Que são tintas, esse tipo de coisa. Tá bom? Então já nós vamos lá para a lousa. Já nós vamos lá para a lousa e vamos enumerar esses fatores que influenciam. Primeira coisa que a gente tem que pensar, é que tecido que nós vamos estampar. Não é verdade? Que tecido que nós vamos estampar? Porque veja bem, se eu tenho um tecido de PV ou de poliéster puro, né? PP ou poliéster mesmo, naturalmente eu vou precisar, deixa eu ver se eu não corta a minha cabeça. Naturalmente eu vou precisar de uma tinta com mais resina, né? Com mais resina e com resinas diferentes para poder fixar nesse tecido sintético. Se essa resina ela tem características diferentes e às vezes ela tem até mais resina do que uma tinta clear, comumzinha aí para algodão, naturalmente ela fica mais áspera, fica mais dura, porque ela tem mais resina. Então, veja bem, é mais difícil você dar toque zero em tecido sintético, não é impossível, mas é mais difícil. E é mais difícil, óbvio, você dar toque zero em tecidos pretos. Né? Fazer toque zero em tecido claro, de tons claros, é fácil, qualquer clear faz. Né? Isso aí é mole. O grande problema, na verdade, são tecidos de fundo escuro, porque geralmente você tem que dar mais repiques. Né? E o repique deixa áspero. Então, primeiro fator para você ter uma estampa de toque zero é você trabalhar com tintas. Vou escrever grande aqui. Se você não enxergar, você me fala. Tintas macias. Dá para enxergar aí? Dá para ver? Ou tá meio ruim? Se estiver meio ruim, eu escrevo mais para baixo, que eu acho que tem reflexo. Tintas macias. Não adianta eu pegar um hidrocril e querer fazer toque zero, embora a gente até consiga, mudando o processo, que eu também vou ensinar vocês. Sexta-feira eu estava até ele foi aluno, cliente de consultoria. Na sexta-feira nós estávamos lá em Leme, né, e o que acontece? Nós fizemos lá uma tinta com toque bem macio usando hidrocril branco, né, mais voltado ao processo do que em si a tinta, porque a tinta em si não é tão macia como as tintas macias em si. Mas enfim, você trabalhando com uma tinta macia vai facilitar o seu processo. E aí tem tintas próprias, são as famosas tintas toque zero. Por exemplo, nós temos aqui uma tinta que chama Cerecril Super Macio. Ok? Cerecril Super Macio é uma tinta muito macia. Se você aliar a um processo correto, ela vai ficar com toque zero. Tem muita empresa que nós até substituímos a corrosão.
a corrosão, né? A corrosão, para você que não sabe, é uma tinta que desbota o tecido. Então ali é como se fosse um tingimento, vai ficar bem toque zero. Mas nós substituímos porque fazer corrosão não é muito fácil. Não é muito fácil, né? Porque o tecido tem que ser tecido próprio, aquela história toda. Então, tintas macias. Primeiro ponto. O que você tem que se atentar é que geralmente as tintas que são de toque macio, né? As tintas de toque macio, geralmente elas são em cura em estufa. Tá com reflexo aí no estufa? Né? Se eu fizer assim, melhora? Melhorou? Aê, tá vendo? A gente vai descobrindo. Geralmente as tintas macias são de cura em estufa. Por quê? Porque aquela resina que é utilizada na tinta, para dar aquele toque macio, ela precisa de temperatura para curar, né? Para curar. Então você vai precisar ou estufar ou eventualmente prensá-la, tá certo? Quando você prensa, algumas vezes você prejudica o toque, ele dá uma plastificada e prejudica o toque. Fornecer calor, tá certo? Então, esse é um passo. Tintas macias. Você, é claro, com os próximos passos que eu vou te ensinar, não adianta às vezes você ter uma tinta macia e se você fizer algumas coisas erradas, você não vai ter o efeito. Bom, o segundo, eu vou apagando aí, você vai anotando aí em casa, tá? Vai anotando aí, pô. Porque eu tenho uma lousa aqui, é pequena. Então, você vai anotando aí, porque eu tenho que ir escrevendo aqui. O segundo passo, a segunda opção, são as que eu acabei de citar, que são as tintas corrosão. Tinta corrosão vai dar um toque realmente zero, tá certo? Por quê? Se eu pego lá um tecido preto, desde que ele seja preto, azul, vermelho, qualquer cor, desde que ele seja tingido com corantes reativos. Moa, mas você tá louco? Como que eu vou saber essa parada aí? Se ele é tingido com corante reativo, você vai ter que perguntar pro seu fornecedor. Tem jeito, você vai ter que perguntar. Né, Léo? Se o cara não perguntar, como que ele vai saber? Você tem que perguntar ou pegar um pedaço de tecido e fazer um teste. Não comprar lá, se você tiver 10 toneladas de tecido e não for, não vai adiantar. Tem que ser tingido com corante reativo para a corrosão realmente funcionar. Então esse já é um problema. Tá certo? E a corrosão também corrói em estufa. Então, ou prensa, né, que é fonte de calor. Então a tinta corrosão, além de você ter que ter um tecido tingido com corante reativo, você tem que aplicar calor, né? Então você tem duas variáveis. O problema de fazer tintas estampas toque zero, perdão, com estampa corrosão, com tinta corrosão, é que pode me fugiu agora. Com a tinta, como é que é o termo? Espera aí que me fugiu. Bom, o que pode acontecer, fugiu o termo aqui, eu já vou lembrar. Mas a própria pigmentação que você fizer, ela pode mudar de cor, tá certo? Pode mudar de cor na hora que você passar na estufa. Esse é um problema que pode acontecer. Então, às vezes você faz um vermelho, ele muda de cor na hora que você passa na estufa. Esse é um problema. Eu esqueci esse termo, como chama, já vou lembrar. O que pode acontecer também é se o tecido for tingido, retingido, então você imagina assim, lá no fornecedor de tecido, ele pega e faz um tecido bordô, não sei quantos metros, quantos quilos, quantas toneladas, e sobra lá 200 quilos, um exemplo. E aquele bordô não sai de jeito nenhum. Ele vai lá e tinge aquele bordô de preto. Aí você vai lá, compra o tecido reativo, direitinho, bonitinho, só que ele era bordô antes de ser preto. Na hora que você corrói, aparece a cor que estava embaixo, aparece o bordô e muda a cor da sua estampa. Tá certo? Então, no caso de tintas, você tem as tintas macias, que é mais fácil de trabalhar, e as tintas corrosão, que tem esses dificuldades. Não é um problema, tem muita gente que faz isso, e vai muito bem, desde que você alinhe com o seu fornecedor de tecido, que
ele não te mande tecido retingido, vai funcionar legal, tá bom? É como se fosse um clear essa tinta, tá? Ela é bem fina, como se fosse um clear, como se fosse um incolor. Você pode pigmentar ele e fazer a sua corrosão. O toque realmente da corrosão é muito bom. É muito bom. Por quê? Porque como ele desbota o tecido e ele tinge, o toque esse é o verdadeiro toque zero, para falar a verdade. Toque zero mesmo, de verdade, em tecido escuro, o toque zero mesmo de verdade é com corrosão, tá certo?